Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso curso Alicerces Firmes. Eu sou Alessandro Moraes, você está no canal Gospel Tech 316 e hoje nós vamos aprender juntos mais um pouco da Palavra do Senhor. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 31 do curso Alicerces Firmes, um curso que é composto aí por 50 lições. Então nós já passamos aí mais da metade do curso. E eu quero dizer para vocês que estão realmente acompanhando o curso, vocês que estão vendo todas as videoaulas, que eu solto, né, uma videoaula por semana. Então todo domingo eu gravo. Por exemplo, hoje é dia 15 de novembro, né? Então hoje inclusive foi dia de eleições aí em todo o país. E na segunda-feira, amanhã, eu solto o vídeo, carrego o vídeo para o YouTube, a videoaula, né? Então, a todos vocês que estão me acompanhando, acompanhando as aulas, aprendendo juntos sobre a palavra de Deus, se vocês tiverem alguma sugestão, seja crítica construtiva, seja uma ideia, seja o que for, vocês podem deixar na descrição do vídeo, né, nas perguntas lá. Vocês podem ir na descrição e faz a pergunta ou deixa, né, sua sugestão, sua crítica. Se você tem uma ideia legal para a gente poder, de repente, estar melhorando a didática aí do curso, melhorando a parte de som, melhorando a parte de imagem, tá? Você pode participar aí e eu vou com certeza analisar com muito cuidado, com muito carinho, a sua indicação, a sua sugestão. Tá ok, pessoal? Então, a sua parte qual que é? É estar aprendendo a palavra de Deus, né? E compartilhando ela com outras pessoas. Porque o intuito da palavra de Deus é ensinar ao maior número de pessoas possíveis, o maior número de pessoas que a gente possa alcançar. Porque a palavra de Deus ela é um livro de regras para a nossa vida, né? Como eu poderia dizer, não que sejam regras, porque às vezes a gente fala regras, né? Soa muito forte e a pessoa vai pensar, puxa, aí tá vendo, já começou mal. Eu não quero eh, viver debaixo de um jugo. Eu não quero viver debaixo de várias regras. Mas assim, o que eu estou querendo passar para vocês é que a Bíblia é um manual da nossa vida, né? Tudo que a gente precisa saber da nossa vida, de como agirmos, o que fazermos, como pensarmos, e a base toda está na Bíblia, porque a Bíblia nada mais é que um livro que Deus escreveu para nós, seres humanos, para poder conhecer Ele melhor, poder conhecer qual é a vontade dele para nossas vidas, poder saber as características de Deus, como Ele quer que nós sejamos também, entendeu? Então é um livro essencial para todas as pessoas. Eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer a Bíblia antes de julgar esse livro, antes de poder falar se acredita ou não acredita nela, tá? Então por isso que eu falei que esse curso Alicerces Firmes, desde o início dele, eu falei que é para qualquer tipo de pessoa, seja ela cristã evangélica, cristã católica, uh, outras religiões, ateu, seja o que for. Porque pelo menos você vai conhecer o que está na Bíblia, o que Deus deixou escrito para mim e para você, e a partir depois desse conhecimento, você vai poder realmente julgar, né, se você crê ou não crê, se você acredita ou não neste livro. Amém, pessoal? Então é isso aí. Nós vamos, como sempre, dar início à aula, revendo, né, as perguntas e respostas da aula passada, a aula número 30. A gente assim recapitula ela também, tá? Então, a aula passada nós vimos aí que Deus escolheu o casal, né, Zacarias e Isabel, que através deles não podiam ter filhos, mas Deus escolheu eles e fez um milagre na vida deles, e deles nasceria o profeta João, João Batista. Também vimos sobre a escolha de Maria para ser a mãe de Jesus.
nós vimos diversas coisas, né? É o que a gente vai rever agora aqui, essas perguntas e respostas. Então, a primeira é: que nome Zacarias deveria dar ao filho? Né? Por que deveria dar? Porque quando ele estava lá no Santo dos Santos, né, queimando incenso para o Senhor no templo, o anjo apareceu para ele e falou que Deus tinha abençoado a vida dele com a esposa e que Deus daria um filho para eles e que esse filho deveria chamar João, ok? Segunda pergunta: qual seria a responsabilidade de João? Então seria preparar os judeus para receberem e confiarem no libertador, né? Vocês estão ouvindo fogos aí? Esses fogos aí é dos prefeitos e vereadores aí que já foram eleitos, né? Então eles estão comemorando aí nas ruas, tá, pessoal? Bom, terceira pergunta. De quem o filho de Maria seria descendente? Seria descendente de Davi. Quarta pergunta. Por que o Salvador teve que nascer da linhagem de Davi? Porque Deus tinha prometido a Davi que o libertador seria um dos seus descendentes. E quando Deus promete algo, ele cumpre. Quinta pergunta: por que o Senhor teve que nascer sem um pai humano, né? Sem um método normal que nós conhecemos entre um homem e uma mulher? Para que não herdasse o pecado de Adão como nós herdamos. Então a gente vai entender que Jesus, quando ele foi crucificado, quando, quando ele foi no nosso lugar como um sacrifício vivo, né? Ele não podia ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de mácula, ele não podia ter nenhum pecado. Então, se Deus fizesse com que Jesus nascesse entre um relacionamento normal, né, entre um homem e uma mulher, ele já nasceria com ah, já nasceria com o pecado de Adão, né? Ele herdaria essa natureza adâmica que todos nós que nascemos de pai e mãe herdamos, né? Então Jesus não podia nascer pecador já, porque ele tem que ser o cordeiro vivo, sem mancha, sem pecado, que iria ser sacrificado para que a partir do sacrifício dele nós hoje pudéssemos ter o perdão, né? Perdão não é algo que nós merecemos, mas é algo que Deus nos deu de graça, né? De graça por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E sexta pergunta: como deveria se chamar o filho de Maria, né? Quando o anjo também, Gabriel visitou Maria, né, e conversou com ela, ele falou que o filho dela deveria se chamar Jesus, né? Sétima pergunta: o que significa o nome Jesus, né? Então Jesus significa o Salvador ou libertador, né? Aquele que veio realmente para salvar e libertar a humanidade do pecado, do castigo, de Satanás, de todas as coisas ruins, né? Que aconteceram desde a queda do homem lá com Adão e Eva. Então, oitava pergunta: Jesus deveria ser mais do que um simples homem? Sim, né? Jesus deveria ser Deus Filho, a quem Deus planejara enviar do céu para nascer como um bebê humano. Então Jesus era tanto homem, né, era humano, como também era Deus. Ele tinha as duas naturezas, né, divina e humana. Nona pergunta: como Jesus poderia ter vida sem um pai humano? Como que ele nasceu? Como ele foi gerado em Maria, no ventre de Maria, sem um pai humano? Bom, Deus, ele é todo poderoso e ele pode fazer qualquer coisa que deseja. E Deus colocou, né, no ventre de Maria, uh, Jesus Cristo, tá? Décima pergunta: Jesus seria o Salvador prometido? Sim, né? Jesus seria o libertador que Deus prometeu pela primeira vez no jardim do Éden.
Então ele seria aquele libertador que Deus havia prometido lá atrás, desde quando Adão e Eva pecaram. E 11ª pergunta e última: quem é o autor do Novo Testamento? Né? Quem é o autor dos livros que compõem desde da vida de Jesus, os evangelhos que contam sobre a vida de Jesus, tal, para frente, até Apocalipse? Então, é Deus. O principal autor é Deus, porque na verdade é Deus que escolheu homens e inspirou esses homens para que esses homens escrevessem sobre os acontecimentos que ele queria que hoje nós ficássemos conhecendo. Ok, pessoal? Então, essa foi a revisão da nossa aula de número 30, né? E agora nós vamos começar a estudar a aula de número 31, que é a aula de hoje, tá? Vamos estar, como sempre, orando, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo e que o Espírito Santo do Senhor realmente possa falar conosco, possa abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para que a gente possa entender e deixar gravada a palavra de Deus das nossas vidas, para que a gente possa viver ela a cada dia, né? Porque a palavra de Deus não é simplesmente para ouvir, é ouvir e praticar. Ou melhor, ouvir, obedecer e praticar. Tá ok? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esses dias que se passaram nessa semana. Cada semana parece que o tempo está passando mais rápido e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Nós entendemos que no mundo tem acontecido diversas coisas que ainda não aconteceram, muitas tragédias, muitas coisas ruins que estão levando a vida de pessoas, países desesperados devido a furacões, terremotos, todas essas coisas estão acontecendo, mas nós cremos que tudo faz parte, ó Pai, dos teus planos. Tudo faz parte do retorno de Jesus Cristo a essa terra para julgá-la, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite de hoje, ó Pai, nos ensinar um pouco mais da tua palavra, que nós possamos aprender de ti, que nós possamos acreditar na tua palavra, acreditar no Senhor, nós possamos conhecer quais são os teus planos para nossas vidas e que nós possamos te obedecer, ó Deus, te obedecer e seguir os teus caminhos, para que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, como uma ferramenta preciosa em Tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar nesta aula, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 31. Então nós vamos ver aí que Deus começou a cumprir suas promessas em relação a João, né, o profeta João, e ao nosso libertador Jesus, tá, pessoal? Então, o objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que Deus cumpre suas promessas, sempre cumpre suas promessas, né? Mostrar que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, né? Ele é o único que pode realmente, na verdade, ele já nos salvou. Desde que ele fez o sacrifício dele na cruz do Calvário, foi para nos salvar. Então, nós já temos a salvação. Agora a questão é nós acreditarmos. A escolha está em nossas mãos, né? De acreditarmos na palavra de Deus e acreditarmos em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Então, essa lição vai nos ajudar a ver que há apenas um único Salvador para o mundo inteiro, né? Para todas as nações. Não existe um tipo de salvação para cada país, um tipo de salvação para cada religião. Não. Existe apenas um único Salvador para todos, tá? Então, quando Deus faz uma promessa, ele sempre cumpre. E não importa o quão impossível ela pareça ser. Não importa se leva milhares de anos para acontecer. Deus cumprirá cada promessa até o último detalhe, né?
Então, se Deus já prometeu algo na sua vida, e foi realmente Deus, ele vai cumprir. Guarde a promessa no seu coração com bastante fé, que ele vai cumprir em nome de Jesus. Bom, o nascimento de João. Vamos dar uma olhada lá, entrar já aqui na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Vai carregar aqui. Então está escrito: ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, né? O filho de Isabel e Zacarias, que deveria se chamar João. Então Deus cumpriu o que prometeu a Zacarias. Zacarias e sua esposa Isabel tiveram um filho e o chamaram de João, como o anjo os havia instruído. E vocês podem lembrar de algumas outras promessas que Deus fez e cumpriu, né? Quantas outras promessas que Deus fez desde o tempo de Adão e Eva e cumpriu? Então, quer dizer, ele prometeu para Adão e Eva que mandaria um libertador, e a gente vai ver que vai estar se cumprindo. Prometeu para Abraão, né, que todos os povos e todas as nações, todas as famílias seriam abençoadas através dele. Ele prometeu a Jacó, que dos seus descendentes também sairia o libertador. Prometeu a Davi, o rei Davi. Então, todas as promessas que Deus fez, ele sempre cumpriu. E se tem alguma que está na Bíblia e ainda não se cumpriu, com certeza se cumprirá. Tá, pessoal? Zacarias cria que as promessas de Deus a respeito do libertador logo se cumpririam, né? Agora vamos ler aí. Aqui para baixo nós vamos depois até ter alguns trechos, né? 7.2 ao 7.5, 7.6. Então nós vamos ler aqui em cima do 67 até o 71, tá? Então ao invés de nós lermos do 67 ao 79, vamos até o 71. Depois a gente vai lendo o restante, tá? Então Lucas 1, 67 ao 71. Então o seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. E ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, que seria Jesus, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Vamos até aí, tá? Até o 71. Então Zacarias se encheu do Espírito Santo e profetizou que Deus estaria enviando aquele que ele havia prometido como sendo o Salvador e libertador do povo judeu. Bom, Zacarias sabia que, dentro em breve, o Salvador prometido viria para libertar a humanidade de Satanás, do pecado e da morte. Zacarias cria nas promessas que Deus tinha dado aos profetas. E Deus, Espírito Santo, usou o conhecimento de Zacarias do Velho Testamento para proclamar a mensagem de que essas promessas estavam, de fato, prestes a ser cumpridas, né? Então aqui a gente vê um detalhe interessante, que é o seguinte: Deus Espírito Santo usou o conhecimento de Zacarias. Então Zacarias conhecia, né, a Torá, conhecia o Velho Testamento, os livros dos profetas. Então, assim também se faz conosco hoje. Não que seja uma regra, mas na maioria das vezes, quando Deus nos usa, quando o Espírito Santo nos usa, ele nos faz relembrar tudo aquilo que nós aprendemos diante da palavra de Deus e nos usa dessa maneira, né? É lógico que ele pode falar através de nós,
de outras maneiras diferentes, vamos dizer assim. Mas na maioria das vezes, o Espírito Santo vai nos usar naquilo que nós já aprendemos, naquilo que a gente já conhece, tá? Isso é importante. Então, quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós nos aplicarmos a conhecer a palavra, mais o Espírito Santo pode nos usar. Bom, considerando, cada um de nós precisa ser salvo de Satanás, das coisas pecaminosas que controlam nossas vidas, da morte e da separação de Deus. E foi por isso que Deus planejou enviar o Salvador ao mundo, né? Então, quais eram os planos de Deus de estar enviando Jesus Cristo, o Salvador? Para que nós possamos ser salvos de Satanás, né? Das coisas pecaminosas, que são os pecados, da morte eterna, que é a separação para sempre de Deus, né? Então, esses são os motivos pelo qual Deus enviou Jesus para nos livrar disso. Abraão foi o pai da nação de Israel. Vamos ler aí do 72 ao 75 agora. Para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias da nossa vida. Então, na verdade, com o nascimento de Cristo, pela linhagem de Davi, e automaticamente a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estava cumprindo a promessa e selando lá a sua santa aliança que ele havia feito com Abraão, né? E Jesus, mais uma vez, aí no 7,4 e no 7,5, né, diz que realmente veio para que nós não tivéssemos mais medo do Senhor, medo de Deus, e fôssemos libertos, né, dos nossos inimigos, Satanás, seus anjos, e que nós podíamos ser aceitáveis, nos tornássemos santos e aceitáveis, podendo entrar na presença de Deus, estando pronto todos os dias para a gente conversar com o Senhor. Então, esse é o motivo de Jesus Cristo ter vindo. Vocês se lembram de que, antes de Abraão ter ido habitar em Canaã, Deus tinha lhe prometido que um dos seus descendentes seria o Salvador? Né? Então, se você não lembra, está aí em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E apesar de milhares de anos terem se passado desde que Deus fez essa promessa a Abraão, Deus não se esqueceu. E Deus sempre faz exatamente o que ele diz. Bom, João, filho de Zacarias e Isabel, deveria preparar Israel, né, os judeus, para crer no Salvador, para crer em Jesus. Então, João seria aquele profeta que viria trazer ao povo de Israel as palavras dizendo que o libertador estaria chegando, preparando o coração, né, daquele povo, porque já havia 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta. Nós estudamos isso nas aulas anteriores. Então o povo, né, já não tinha mais aquela esperança. 400 anos são quantas gerações, né? Umas 5, 6 gerações. Então o povo já havia perdido a esperança, né? Estavam dominados pelos romanos, tinham sido dominados pelos gregos, agora pelos romanos. Enfim, João veio para poder reerguer neles, né? Revitalizar neles a chama da esperança do libertador e do Salvador. Vamos ler aí Lucas 1, 76. Então, 76 diz assim: E você, menino,
será chamado de profeta do Altíssimo, porque irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Então aqui, né, é Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizando, e agora ele está profetizando na vida do seu filho João. Então, quando ele fala, e você, menino, está apontando para o seu filho João. Será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele, né? Então, hoje em dia nós somos os Joãos da dessa era, né, do nosso tempo aqui, porque a nossa meta, nossa obrigação aí é estar preparando os caminhos de retorno de Jesus. Então, assim como João foi o profeta que preparou os caminhos de Jesus para que o povo viesse a aceitá-lo, né, entender quem era ele, hoje nós também, como profetas da palavra de Deus, como ensinadores da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus, devemos também estar preparando o caminho do retorno de Jesus. Ok, pessoal? Então, Deus Espírito Santo deu essa mensagem a Zacarias, e Zacarias creu nele. E através do Espírito Santo, Zacarias estava falando sobre seu filho João. E João seria profeta, que iria preparar o caminho para o Salvador vindouro. E ele anunciaria a Israel que o Salvador logo viria para eles. Certo? Então esse foi o papel de João Batista. Agora vamos ver sobre Jesus, né? Jesus Cristo, na verdade, é Deus. Nós já estudamos, né, que Deus, ele é um Deus triuno. São três em um único Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é Deus, o libertador, o salvador, para quem João iria preparar o caminho, seria o próprio Senhor. Nenhum homem comum poderia nos libertar, né, de Satanás, do pecado e da morte. O Senhor é o grande libertador de todos os que confiam nele, né? Então, por que nenhum de nós poderia ter ido naquela cruz, ser crucificado, apanhado, ser, enfim, xingado, cuspido, tudo isso por tudo isso que Jesus passou, né? Por que que nenhum de nós poderia estar no lugar dele para ser o libertador? Porque deveria vir uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de pecado, né? A gente aprendeu nas lições anteriores, desde lá da época de que o povo judeu saiu do Egito e Deus ordenou para eles construírem um templo e que deveriam trazer sacrifícios para perdão dos seus pecados. Esses sacrifícios de sangue, deveria ser derramado sangue, todos os sacrifícios de sangue de animais, esses animais deveriam ser perfeitos, né? Deus não aceitaria nenhum animal que não fosse perfeito, que tivesse alguma mancha, algum machucado, algum defeito, Deus não aceitaria. Então, por isso que o único que poderia realmente pagar as nossas dívidas, que poderia limpar todos os nossos pecados, nos libertar do poder de Satanás, do poder do pecado e da morte, o único seria Jesus Cristo, o próprio Deus, porque, como nós vimos, ele não nasceu de um pai humano, né? Então Maria não teve relações com José e engravidou, não. Foi Deus, né, que engravidou Maria. Então Jesus nasceu realmente sem pecado, sem a natureza adâmica. Então, como ele não teve nenhum tipo de pecado, nem no seu nascimento, nem durante toda a sua vida, né? Então ele seria o único que poderia morrer
definitivamente o sacrifício final por todos nós. E quem livrou Noé e sua família do dilúvio? Quem livrou Isaac da morte e providenciou um carneiro para morrer em seu lugar? Quem livrou Ló de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra? Quem livrou José da prisão do Egito? Quem livrou Israel da escravidão do Egito? Quem salvou os israelitas do exército de Faraó no Mar Vermelho? Quem livrou os israelitas da morte, providenciando-lhes água e comida no deserto? O Senhor. E somente o Senhor é o grande libertador, né? Então, como Deus já havia sempre sustentado e livrado o seu povo de todos esses acontecimentos, mais uma vez ele providenciou, né, a Jesus Cristo, próprio Deus, vindo como ser humano para ser crucificado e assim pagar o preço por todos os nossos pecados. Então, por isso que nós reforçamos que não há outro Salvador além de Jesus, tá, pessoal? Foi Deus que encarnou, foi Deus que foi ali chicoteado, foi Deus que foi vestido de uma coroa de espinhos, foi Deus que foi pregado naquele madeiro, e ele que recebeu naquele madeiro todos os nossos pecados nele, né? Ele recebeu todos os nossos pecados para estar assim nos livrando deles, tá, pessoal? Então aí Isaías 43, 11, 45, 22 e Atos 4, 12. Vamos dar uma olhada aqui em Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. Eu mesmo, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há outro Salvador, né? Então, o próprio Deus dizendo que além dele não há outro Salvador. Ele é o único. Isaías 45, 22. Em qualquer lugar da terra, voltem para mim e sejam salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Então, mais uma vez, Deus falando conosco, né? Da onde nós estivermos, que a gente possa realmente crer nele e que assim nós possamos ser salvos, porque ele é o único Deus e não há outro. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então não há nenhum outro nome que nós possamos clamar, pedir ajuda, a não ser para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Vou voltar aqui. As pessoas de hoje gostam de pensar que elas é que são fortes e importantes. Gostam de se gabar que são as mais populares, ou as mais inteligentes, ou as mais talentosas, ou as mais poderosas. Satanás quer que pensemos exatamente dessa maneira, porque ele não quer que escutemos a Deus e creiamos nele, ou seja, que sejamos dependentes de Deus, né? Então, mesmo que um homem fosse conhecido por todo mundo, tivesse grande inteligência e talento, tivesse ganhado muitos prêmios, tivesse uma grande fortuna em dinheiro e até governasse como presidente ou rei, ainda assim não poderia salvar a si mesmo do castigo por seus pecados. Porque somente Deus é quem pode fazer isso. Ele é o único libertador dos homens, né? Então não importa o quão inteligente,
o quão sábio, o quão poderoso, o quão rico seja um homem, nada disso vai conseguir salvá-lo, né, da separação de Deus, salvá-lo dos seus pecados, de nada. O único capaz de nos libertar e nos salvar é Jesus Cristo. Então, Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, e nem o rico das suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, o Senhor se agrada, na verdade, é o que? É do verdadeiro amor, da verdade e da justiça. Essas coisas agradam a Deus, né? E não nossa inteligência, e não a nossa autoridade, e não nossas riquezas, tá? São outras coisas que agradam a Deus. Isso não estou falando, né? Que nem o pastor Leandro Vieira fala, não devemos ser franciscanos, né? Não estou apoiando para nós sermos franciscanos, ou seja, sermos aquelas pessoas que não têm nada, que são pobres, que devem viver aí mendigando, nada disso, né? Nós podemos ser pessoas, sim, inclusive ricas, abastardas, porém que o dinheiro não seja o nosso primeiro amor. Então é nisso que nós temos que tomar cuidado, né? Que o nosso dinheiro, que os nossos bens materiais não seja o nosso primeiro amor, aquele que tem uma maior preocupação no nosso coração. Então a nossa maior preocupação, nosso primeiro amor deve estar em Deus, tá? E como Deus mesmo fala, né, as demais coisas nos serão acrescentadas, conforme nós merecermos ou buscarmos, tá, pessoal? Ah, então, Deus é santo e justo, e ele exige a morte como pagamento pelo pecado, né? Isso nós já estamos aprendendo desde Adão e Eva, quando Deus matou o primeiro animal para tirar a pele daquele animal, vestir Adão e Eva e assim o sangue daquele animal ter pagado pelos pecados que Adão e Eva cometeram. Zacarias disse que quando o Salvador viesse, iria mostrar ao seu povo como seus pecados poderiam ser perdoados, né? Lucas 1:77. Vamos voltar lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Então, você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados, né? Então, uma das tarefas de João, preparando o caminho para Jesus Cristo, era dizer ao povo como encontrar a salvação por meio de perdão dos seus pecados. Então, para sermos salvos, temos que ter perdão dos nossos pecados. Deus não pode e não vai perdoar os pecados, a não ser que o preço total pelo pecado seja pago. O castigo pelo pecado é a separação de Deus para sempre. Como então o pecado poderia ser pago? Como os pecadores podem ser perdoados e salvos do castigo eterno? Então, Zacarias disse que o Salvador, Jesus Cristo, esclareceria tudo isso, todas essas perguntas, né? Como o nosso pecado poderia ser pago, como os pecadores poderiam ser perdoados e salvos do castigo eterno. Vamos ver aqui o que Zacarias disse aqui no livro de Lucas 7:8 e 7:9.
Porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós, para dar luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. Então Jesus também seria o quê? Como uma luz, como um sol nascente que vai o quê? Raiar sobre nossas vidas, a vida daqueles que estão afundados na escuridão, na sombra da morte. E assim, iluminando nossos caminhos, iria nos mostrar o caminho para encontrarmos a paz. Paz de Deus. Então, o libertador surgiria como o nascer do sol. Como se sentiria se, ao sair para um passeio numa floresta, você se perdesse? Quando o sol se pusesse, não estaria apenas perdido, mas não poderia sequer ver onde estava. Ficaria muito ansioso pelo nascer do sol, para que pudesse encontrar o seu caminho de volta. E de modo semelhante, o pecado de Adão e Eva colocou todos nós nas trevas. Eles estavam em total segurança no jardim do Éden porque dependiam de Deus e Deus lhes dava tudo o que precisavam. Porém, quando pecaram, desobedeceram a Deus, os seus pecados os separou de Deus. E eles foram expulsos do jardim. Ficaram nas trevas, em constante perigo dos ataques de Satanás. E todos os seus filhos e todos os seus descendentes, inclusive você e eu, nascemos nas trevas do pecado. Mas Deus estava providenciando um meio de escaparmos dessas trevas. E Zacarias disse que o libertador viria ao mundo para ser a luz a todas as pessoas. Então, o libertador viria, assim como o sol nasce depois de uma noite escura, dando luz a todas as pessoas em toda parte. Bom, Jesus Cristo, nós já vimos aqui, ele é o único Salvador. Vimos que Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é o único Salvador. Quantos sóis, Quantos sóis fornecem luz para a Terra? Apenas um. Nós conhecemos o nosso Sol, nosso sistema solar. Então, o mesmo Sol fornece luz a todo mundo. Quantos libertadores Deus prometeu enviar ao mundo, às nações, aos países? Apenas um. Então, assim como o Sol, o mesmo Sol, ele ilumina a luz e aquece toda a terra, assim também o nosso libertador, Jesus Cristo, é o único enviado por Deus para nos libertar. E aqui nós temos aí diversos versículos, mostrando que realmente Deus enviou Jesus para nos libertar, que Ele é o único, único Salvador, tá, pessoal? Então depois aí é até legal vocês pegarem e ler aí um por um desses versículos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então Deus não prometeu enviar vários libertadores. Um para nós e um para cada povo de outras partes do mundo. Deus prometeu apenas um libertador que tornaria possível a nós nos aproximarmos de Deus. E ele traria luz para o mundo inteiro, como o sol quando nasce. João morou no deserto até que chegou a hora de levar a mensagem de Deus a Israel, de prepará-lo para confiar no libertador vindouro. Então, João nasceu, cresceu, certa idade foi para o deserto, morou no deserto sozinho e depois, quando chegou a hora certa, ele começou a pregar a vinda do libertador vindouro, que seria Jesus Cristo.
Vamos ver Lucas 1:80. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito, e viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Né? Então, aqui, versículo 80, está falando de João Batista, né? Tá? Que ele cresceu, se fortaleceu, um homem forte, fortaleceu em físico e espírito, e viveu no deserto, solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel, né? Que ele era o profeta para preparar o caminho à vinda do Senhor. O homem só pode aproximar-se de Deus de acordo com o plano pré-estabelecido por ele. Nós já aprendemos também isso, né? Nós vimos lá desde Caim, quando Caim quis se aproximar de Deus do meio dele e não no meio de Deus. Vimos outros querendo levar a Deus as ofertas que Deus não havia pedido, né? Que Deus aceita somente aquelas ofertas perfeitas de sangue. E enfim, né? João acreditava em Deus e ele sabia que era pecador, mas se aproximava de Deus através de sacrifícios de animais. Então, Jesus ainda não tinha sido crucificado, né? Não havia sido sacrificado. Então, para se aproximar de Deus, João obedecia a sua palavra e sacrificava animais. Então, ele confiava em Deus para salvá-lo do castigo eterno, e João confiava no Salvador vindouro. João seria o último profeta a anunciar a Israel a vinda de Jesus Cristo. Né? Então, João foi o último profeta antes da vinda de Jesus. E Deus cumpriu suas promessas sobre Jesus, o libertador. Né? Então, vamos ler agora Mateus 1, versículos 1 e 2. Eu vou aproveitar para beber um gole d'água. Enquanto vocês abrem aí, Mateus 1, versículos 1 e 2, eu bebo um gole d'água. Maravilha. Então vamos lá. E estes são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Né? Então, palavra de Deus aí no livro de Mateus, aonde se cumpre a promessa que Deus fez, né? Tanto a Abraão, como a Isaque, como a Jacó, como a Davi, que o libertador seria o descendente deles. Então, Jesus, o libertador vindouro, seria um descendente de Abraão, Isaque, Jacó e Davi. E Deus havia lhe prometido que o libertador seria da sua família. E durante centenas de anos, Deus tinha dado a seus profetas mensagens sobre esse libertador vindouro. E Deus planejou tudo o que aconteceria ao Salvador, antes mesmo de ele vir ao mundo. Né? Então, ao observarmos as profecias do Velho Testamento sobre Jesus, o libertador, vemos que muitas delas estão situadas no contexto de outro assunto. Então, na Bíblia, frequentemente as profecias se referem a um evento que aconteceria imediatamente e também a outro evento que aconteceria centenas de anos mais tarde. O primeiro cumprimento geralmente aconteceria durante o período da vida do profeta, mostrando ao povo de seus dias que ele era um profeta de Deus, pois o que disse que ia acontecer, aconteceu exatamente como profetizou, né? Então, em outras palavras, Deus levantava seus profetas, então falava com eles,
e eles comunicavam ao povo sobre o que Deus iria fazer e Deus executava aquilo rapidamente, né, durante a vida do profeta, para que as pessoas acreditassem que aquele profeta que Deus levantou realmente era levantado por Deus. E depois que as pessoas ali acreditavam, né, porque se cumpria, Deus então dava profecias que ainda iriam se cumprir anos depois. Então, os próprios profetas não sabiam exatamente como essas profecias futuras seriam cumpridas. Eles simplesmente falavam e escreviam as mensagens que Deus lhes dava. Então Deus ia ali no coração, na mente deles, falava com eles e eles escreviam. Muitas dessas promessas que Deus deu a eles para escreverem, nem eles sabiam quando ia se cumprir, mas por fé, por acreditar em Deus, eles escreviam e comunicavam ao povo, né? 1 Pedro 1, 10 a 12. Então, 1 Pedro 1, 10, 11 e 12. Essa salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Embora eles tinham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. Queriam saber a respeito de que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois ele lhes mandava escrever os fatos que, de lá para cá, têm acontecido com Cristo, seu sofrimento e sua grande glória depois disso. E eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer. E foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, este evangelho foi claramente anunciado a todos nós. E ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu, que falou a eles, os profetas, né? E tudo isso é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito, né? A respeito das promessas de Deus, as coisas vindouras. Bom, olhando para trás, podemos ver que alguns detalhes dessas profecias tiveram seu cumprimento exato na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, muitas promessas que Deus deu através dos seus profetas no Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus. E esse é o cumprimento da promessa de Deus a Davi e o cumprimento das palavras que Deus falou a Isaías, né? Então, muitas promessas sobre Jesus ele deu a Davi e a Isaías. E Jesus Cristo é o único Salvador, né? Então nós vimos Jesus é filho de Deus, né? Jesus é o único Salvador e Jesus também deveria ser chamado o Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, aquele que foi separado por Deus para tarefas especiais. Então, Cristo é também a tradução grega da palavra hebraica Messias. Ele era ungido de Deus, separado para 3 tarefas especiais ou ofícios especiais, né? Quais seriam essas tarefas ou ofícios pelo qual Jesus foi separado? Então, ele foi separado para ser o que? Um profeta, né, de Deus, um sacerdote e rei, né? Jesus Cristo, o ungido de Deus, era profeta, sacerdote, rei e salvador dos pecadores. Então, foi para isso que Jesus veio. Como profeta de Deus, Jesus ia ser enviado ao mundo para contar a todos sobre a maneira que Deus providenciou para salvar as pessoas de Satanás, do pecado e do castigo eterno, né? Então, se nós estudarmos aí o Novo Testamento, né, livro a livro, capítulo a capítulo, nós vamos ver quantos ensinamentos Deus
Jesus deu ao povo sobre isso, sobre como o povo deveria se comportar, o que o povo deveria fazer, como eles deveriam crer, né? Então, Jesus veio como para ser um profeta de Deus, para enviar a mensagem ao povo de como Deus queria agir com eles. E Deus também estava enviando Jesus para ser o seu último sumo sacerdote, né? Então nós aprendemos que o sumo sacerdote era aquela pessoa que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, né? Naquele lugar todo especial, separado uma cortina, né? Bem grossa, onde tinha a Arca da Aliança. Então o único autorizado a entrar nesse lugar para pedir perdão pelo povo era o sumo sacerdote. Ele fazia isso uma vez por ano. Então, Jesus, além de ser o profeta, trazendo a palavra de Deus para o povo, ele também seria o último sumo sacerdote. O último que entraria na presença de Deus para pedir de uma vez por todas o perdão completo por todo o povo, né? Por aqueles que já tinham nascido, aqueles que estavam vivendo e aqueles que viriam, no caso, eu e você. Então lembre-se de que o sumo sacerdote era quem levava o sangue de animais até o lugar santíssimo no templo, uma vez por ano, a fim de que os pecados do povo pudessem ser perdoados. E além do mais, Jesus iria ser o rei, o descendente do rei Davi. E nós sabemos também, eu creio no milênio, e se creio que Jesus Cristo virá reinar, virá ser rei aqui na terra pelo período de 1000 anos, né? Então ele é profeta, ele é sacerdote e é rei. E só Jesus foi o prometido por Deus para ser o Cristo ungido. Ninguém mais pode, por direito, requerer essa posição. Jesus Cristo foi prometido por Deus para ser o único libertador dos pecadores. E Deus, com certeza, iria enviar apenas um Salvador para o mundo inteiro, né? Então, Jesus Cristo não é só dos judeus. Jesus Cristo veio para o mundo inteiro, né? Para os judeus e também para os gentios. Concluindo a nossa aula de hoje, né? Deus sempre cumpre suas promessas. E somente Ele é Deus, é o único Deus. E somente Ele pode libertar os homens dos seus pecados através do sacrifício de Jesus. É isso aí, pessoal. Chegamos no final da nossa aula de hoje, né? Então, da aula número 31. Quero agradecer a todos vocês. Na aula passada eu já fiz uma mudança no áudio, né? E eu percebi que ficou bem melhor do que a aula 29, que ficou um desastre. Mas é isso, né? Cada aula é uma nova lição, cada aula a gente vai aprendendo novos valores, coisas novas. E também aqui na área técnica, né? De vídeo, de som, nós também vamos nos aperfeiçoando, vamos nos aprimorando, tá? Esse é o intuito de cada aula ser melhor. Por isso que eu pedi para vocês deixar aí nos comentários as suas sugestões de como a gente pode melhorar as nossas aulas, os nossos vídeos aí, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a todos vocês que estão fazendo o curso Alicerces Firmes. Depois até outra coisa legal, eu queria que todos vocês que estão aí realmente acompanhando, né? Todas as videoaulas, que eu sei que tem uma turma aí. O canal está com 787 pessoas inscritas. Mas eu sei que dessas 787, muitas vê os outros vídeos do meu canal, tal, que nem todas estão fazendo esse curso. Eu sei que tem uma turma aí de 20 a 30 pessoas que estão acompanhando semanalmente, né? Então você que está inserido nessa turma, que está aí toda semana aprendendo a palavra junto comigo, vocês poderiam deixar seu nome, né, na descrição do vídeo e na próxima aula eu ia fazer aí, dar um oi para vocês. Tá joia, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like,
Se você ainda não é inscrito no canal, Alessandro Moraes, Gospeltech 316, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado. E é isso aí, pessoal. Vamos estar orando para encerrar essa nossa aula de hoje, para pedir também que Deus continue nos abençoando em mais uma semana. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concedeu diante de Ti, diante da Tua palavra. Obrigado, Pai, por nós aprendermos que o Senhor realmente cumpre as Suas promessas. Aprendemos porque o Senhor mandou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer, ó Pai, em nossos lugares, para poder ali ter sido pendurado naquele madeiro, ó Pai, ter derramado o Seu sangue, Pai, por nós, ter sofrido, ter sido sacrifício vivo em nosso lugar, ó Deus. Obrigado por nos ensinar que só há um único Salvador, a quem nós devemos entregar as nossas vidas, que é a Jesus Cristo. Pai, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos livrando de todo mal, Senhor, toda perseguição de Satanás, Senhor, de seus demônios contra nossas vidas. Continue nos livrando, Senhor, de todos os assaltos, roubos, furtos, acidentes e perigos escondidos, ó Deus. Que o Senhor abençoe a nossa casa, nossa família, nossos lares, nosso emprego, trabalho, Senhor, tudo que está ao nosso redor, ó Pai. E que o Senhor possa alcançar o maior número de pessoas com a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Beijão a todos. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.